Sabe, era pra eu estar de ótimo humor hoje. Acordei como se fosse manhã de Natal porque era pra ser o dia em que Blake Lively protocolaria sua emenda, que no futuro, se vocês me elegerem presidente, será feriado. Mas adivinha só, nenhuma emenda desse tipo foi protocolada ainda. Não foi apresentada. E estou levando isso para o lado pessoal. Enfim, no fim de semana, tivemos várias coisas acontecendo no mundo de Blake e Ryan, especialmente a decisão brilhante de PR de aparecer no tapete vermelho para o grande 50º aniversário do Saturday Night Lively. Então, com certeza, vamos falar sobre isso. E também, mães, pessoas do TikTok, todos os curiosos por aí, finalmente recebemos um pouco de atenção. Sentimos como se fôssemos parte desse processo. Sim, bem, o advogado de Justin Baldoni, Brian Friedman, nos deu uma pequena menção junto com Billy Bush. Eu tenho isso pra vocês. E por fim, a internet está muito dividida sobre os anúncios da 13ª mãe dos filhos de Elon Musk. Não sei, você provavelmente está se perguntando quantas mães de filhos ele tem. Muitas. E as pessoas estão se perguntando se isso significa que os conservadores são hipócritas. Estou curioso para saber o que as pessoas de esquerda pensam sobre esse anúncio. Nós vamos discutir isso. Não se preocupe. Tudo isso daqui a pouco no Candace. Então, Blake e Ryan não foram mais vistos, obviamente, desde que Justin Baldoni lançou sua resposta massiva ao processo deles. Todos os detalhes, as mensagens de texto e o público basicamente se voltou contra eles. Eles estavam comemorando. Eles tinham o The New York Times fazendo o trabalho sujo deles. Elas estavam tipo garotas marchando com a Taylor Swift. Tudo estava dando certo para eles por 2 anos. Eles quase conseguiram tirar esse filme das mãos de Justin Baldoni e Wayfarer Standish. E então, os detetives da internet começaram a investigar. E por isso estávamos meio que esperando eles reaparecerem. E na minha imaginação, na minha louca imaginação de relações públicas, eu não previ que eles voltariam direto pro ventre da fera que todos nós estamos tentando derrotar. Eu não achei que eles teriam essa ideia brilhante de aparecer primeiro em um tapete vermelho. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles decidiram aparecer no tapete vermelho do Saturday Night Live. Então, gente, deem uma olhada neles caminhando aqui só para podermos ver isso. Saindo disso, só quero deixar muito claro para quem não sabe como esses eventos funcionam. Eles queriam ser fotografados no tapete vermelho. Isso é algo que chama muita atenção. Não perca esse pequeno detalhe. Você tem total liberdade para recusar o tapete vermelho. Então, se pensar que precisa voltar à sua vida, retomar a rotina e ir ao evento, pode simplesmente entrar por uma porta lateral. Você não precisa ter muitos paparazzi te perseguindo. Você senta e aproveita o evento. Eu ficaria menos ofendido se eles tivessem feito isso. Mas não, eles queriam ser vistos. Eles queriam que suas fotos fossem divulgadas. Eles queriam que as pessoas os vissem sorrindo entre seus amigos da lista A. E aí, claro, fica ainda pior porque eles queriam tanto ser vistos que o Ryan Reynolds obviamente se enfiou em uma participação especial no SNL. E caso você não tenha visto, tenho certeza que sim. Vamos observar o que ele faz. O contexto é Tina Fey e Amy People. Eu os amo muito. Grandes filmes são essencialmente aqueles em que todas essas estrelas se levantam e surpreendem. Eles fazem perguntas e elas devem ser como uma sketch engraçada. E me diga se você achou Ryan Reynolds realmente engraçado aqui. Ouça. Eu tenho uma pergunta. Como é isso? Indo? Greg? Por quê? O que você ouviu? Peg? Ele está apenas sendo o Deadpool engraçado que ele é, pessoal. Tão irônico. E é tão engraçado. Ele está zombando da situação. E eu quero destacar o amigo Kevin Costner atrás dele. Porque o que é excelente nisso, caso você tenha perdido um pouco desse duplo sentido, é que não se esqueça que fomos informados de que parte dos problemas mentais do Ryan vem do fato de que ele não teve um encerramento com o pai. E o pai dele faleceu sem esse encerramento. Ele nos contou isso. Ele ficou realmente íntimo conosco quando estava tentando, não sei, bater no Justin Baldoni. E parte desse arco de história é o fato de que ele é obcecado por Campo dos Sonhos, o filme em que Kevin Costner participou. E por alguma razão, ele é obcecado por esse filme porque ele trata de pais e da morte de um pai. E em uma sketch, ele diz que acha que o filme é a vida real. Então é incrível que Kevin Costner seja a pessoa sentada atrás dele.
Você pode ver que ele não é satisfeito. Ele simplesmente não acha engraçado. Ele parece estar tentando ver se consegue pegar o rosto do Blake ali. E ele simplesmente não acha engraçado. Ele não saiu do personagem nenhuma vez. Ele só ficou tipo, ok. E havia outras pessoas também que não acharam divertido e ficaram meio que, ok. E dava pra ver que eles não queriam ser inseridos. Acho que agora você poderia chamar de várias cenas do Deadpool, onde ele quer que as pessoas pensem que está cercado de amigos porque é um homem muito pequeno e inseguro. E então, o que faz Ryan se sentir bem consigo mesmo é dinheiro e poder e proximidade com o poder. E claro, minha opinião sobre isso é que a internet não gostou nem um pouco disso. Não é nada surpreendente ver que houve essa reação feroz a isso. Estes são apenas alguns dos principais comentários que estavam nas postagens do Instagram do SNL. Eles escreveram o principal comentário aqui. Estava engraçado até o casal constrangedor Ryan Reynolds tornar tudo estranho. Perceba o clima, cai fora. Poderia ter sido sem Ryan e Blake tão cansativo sentindo falta do Ryan Gosling, o que é realmente engraçado. Eu não sabia que o Saturday Night Live aprova bullying vindo do Ryan e da Blake. E essa é, de certa forma, uma das primeiras e principais ironias profundas do que está acontecendo aqui. O fato de que o Saturday Night Live praticamente se tornou, eu diria, um inimigo de metade da América, porque, sabe, eles eram muito... Ok, tudo bem, você pode ter suas crenças políticas. Eles se estabeleceram como liberais, e por anos meio que ouvimos essa mensagem. Sabe, Trump é um valentão, Trump é um valentão, Trump é um valentão. Esquete do Alec Baldwin atrás de esquete do Alec Baldwin atrás de esquete do Alec Baldwin. Acredite ou não, foi como se posicionaram e agora são os primeiros a aceitar o Ryan Reynolds e a dizer que não se importam. Sabemos que temos acesso às mensagens e como ele e Blake Lively falavam o quão nojentos foram ao tentar basicamente dizer temos poder e vocês não. Somos amigos da Taylor Swift, mas tudo isso é apagado porque, adivinha? O agente dele é o Ari Emanuel. Ele é um cara poderoso em Hollywood e todos nós respondemos ao poder de Hollywood. E existe uma hipocrisia e uma falsidade aí que o público está percebendo. E isso é realmente interessante. Agora, poderíamos falar sobre 1000 razões pelas quais o público não gostou disso, não é? Porque o público não achou isso engraçado. E eu diria que a primeira coisa é porque, Ryan, você está esquecendo que esse caso deveria ser sobre abuso sexual, certo? Você nos disse que sua esposa sofreu uma forma de assédio sexual. E ainda assim, por algum motivo, você não consegue parar de zombar desse assédio sexual na frente de toda a câmera que vê. Eu não sei. Esse é o primeiro instinto de um homem? Se eu chegasse em casa e dissesse ao meu marido que fui assediada sexualmente, será que ele pensaria, deixa eu colocar isso em um roteiro de filme e encenar? Isso seria ótimo. E eu vou chamar meus amigos famosos e continuar escrevendo sobre coordenadores de intimidade. Isso seria estranho. Isso não é algo que um homem que serve para proteger sua família e sua esposa faria. Isso simplesmente não seria o primeiro instinto deles de tentar ganhar dinheiro com isso e tentar humilhar essa pessoa e continuar zombando disso. Todo o seu processo alega que você sofreu com ansiedade por causa desse abuso e mesmo assim, seu marido está livre para ficar zombando disso. E então, sim, podemos realmente ouvir Brian Friedman, o advogado de Justin Baldoni, que responde a essa pequena participação, esse sketch nada engraçado. E ele basicamente está ecoando o sentimento da internet sobre isso. Quando apareceu ao lado de Billy Bush para uma entrevista, ouça o que ele disse. O que você achou quando viu, o Ryan, fazer pouco caso da situação, tentar encontrar algum humor em tudo isso? Eu, não conheço absolutamente ninguém, falando com toda a sinceridade, cuja esposa tenha sido vítima de assédio sexual e tenha feito piadas sobre esse tipo de situação. Sim, não consigo pensar em ninguém que tenha feito algo parecido. E assim, isso me surpreendeu. Ele está absolutamente correto. E mais uma vez, ele só vence pela sua sinceridade. Capacidade de se conectar com pessoas comuns fora da bolha de Hollywood, mulheres que realmente sobreviveram a abuso ou assédio sexual, estupro, que se sentem ofendidas ao ver esse casal fingir que ela é vítima disso enquanto eles não param de zombar. A realidade é que, se você quer saber por que Ryan continua zombando disso, porque o que realmente é engraçado pra ele não é o assédio sexual. O que é engraçado pra ele é que ele encontrou uma ferramenta
para conseguir realizar uma aquisição hostil de uma empresa. E eles estavam chapados, eles estavam completamente intoxicados pelo próprio poder, eles estavam aproveitando isso, eles estavam gostando de humilhar Justin Baldoni. Como eu disse, eles chegaram muito perto de vencer isso. Eles estavam tão perto do final do seu plano maligno, descarado de colocá-lo no porão só para dar um toque extra de terror. Tipo, estamos tão intoxicados pelo nosso próprio poder, estamos mandando as pessoas demitirem ele. Estamos chamando ele de estuprador, supostamente, de acordo com os documentos apresentados. Como ele disse, essa WMI, estamos usando o nosso dragão para falar sobre a Calice. E, na verdade, isso aconteceu porque agora temos tanto poder que podemos fazer uma aquisição hostil de empresas e ninguém pode nos tocar. Ok, o público não gosta disso. Eles não gostam nem um pouco. Eles percebem isso imediatamente. E eu diria que outro motivo pelo qual o público não reagiu bem a isso foi porque já deduzimos corretamente que vocês dois são narcisistas extremos. Vocês acham que podem simplesmente recorrer aos seus amigos da lista A para continuar alimentando seus abusos. Basicamente, o que eles estão sinalizando ao pisar nesse tapete e intencionalmente serem fotografados é que estão assistindo todo mundo no TikTok. Eles estão vendo todo mundo no Instagram dizendo que o que vocês fizeram não está certo. E eles estão diante do mundo dizendo: nós não podemos ser cancelados porque somos muito conectados. E daí? Desculpem para o resto de vocês. Desculpem, idiotas abaixo de nós. Nós só precisamos ligar para o Ari Emanuel e entramos num quadro. E como tratamos as pessoas, não importa. E foi exatamente assim que essa noite pareceu para o resto de nós. Como se seu amigo bilionário, Ari Emanuel, ligasse para sua amiga, Tina Fey e Amy Poehler, e perguntasse se te incluiriam no quadro para você participar. E elas aceitaram. Como Bethany Frankel disse, isso rende uma ótima audiência para o Saturday Night Live. Foi uma boa decisão de marketing para o Saturday Night Live, uma péssima decisão de marketing para Blake e Ryan e para Hollywood. E se você está se perguntando como muita gente de quem poderia ter sido essa ideia, meu instinto diz que provavelmente foi do Ryan, porque esse é um padrão de comportamento típico dele. Ele já demonstrou isso repetidas vezes. Segundo a professora dele, lembra daquela que me mandou um e-mail de Vancouver, no Canadá, ele faz isso desde os 12 anos. Como se ele achasse que pode sair de qualquer situação apenas atuando. Lembra daquele e-mail que recebemos da professora que nos contou isso? Quando ele foi expulso do programa de teatro, ele simplesmente voltou, fingiu chorar e disse o quanto estava arrependido. Depois olhou para a professora e disse: eu só estava atuando, sabe? E demonstrou ali algum tipo de sociopatia. É como se houvesse algo errado com ele, como se ele pensasse: me dê uma câmera e eu consigo convencer as massas. E deixa eu te dizer uma coisa, eu só conheço mais uma pessoa que é assim, que realmente acredita nisso. E isso é algo assustador. Eles simplesmente não conseguem enxergar a própria ruína mesmo quando estão no meio dela, porque aprenderam a acreditar tanto em si mesmos. Eles são verdadeiros narcisistas. E é isso que eu vejo no Ryan. Ele é assim, câmera, luzes, câmera, ação. As pessoas vão lembrar que eu sou hilário, que elas me amam, que eu sou muito engraçado. Elas vão achar isso autodepreciativo e vão voltar para os meus braços. Não foi o que aconteceu. Ok, o público rejeitou isso. Outro elemento disso que eu quero apontar rapidamente é que continuo mantendo minha posição de que o Ryan é obcecado pela Scarlett Johansson de uma forma nada saudável. Porque foi ela quem se afastou. Nada leva um narcisista à loucura mais do que perder o controle. E eu acredito que o fato de ela ter escolhido desde o início se afastar dele e manter seu sucesso infinito em relação a ele, ela é infinitamente mais bem-sucedida, o feriu de uma forma que ele nunca vai superar. E quando você analisa esse caso, há tantos elementos da Scarlett Johansson nele. Como ele se aproximou do Channing Tatum, colocando-o aleatoriamente nesse filme do Deadpool, para uma participação especial, quando na verdade ele estava trabalhando em um filme com a Scarlett Johansson e de repente viraram melhores amigos e ele está lá em Wrexham, Bliss Blank, todo mundo que ele estava tentando pressionar junto com o Justin Baldoni. Você também pode associar os mesmos elementos ao que ele estava fazendo com a Scarlett Johansson. Scarlett Johansson tinha acabado de assinar com a Wayfarer. Era para ser a estreia dela como diretora. E ele está circulando por Hollywood, tentando literalmente fazer com que a Wayfarer seja colocada na lista negra banida de Hollywood, banida da WME, tentando fazer com que Justin Baldoni, que está trabalhando com a Scarlett Johansson, seja demitido e rotulado como estuprador. Quero dizer, o que está acontecendo aqui? E por isso achei interessante que ele tenha escolhido fazer sua primeira aparição no Saturday Night Live. O marido dela, o atual marido dela, Colin Post, me perdoe, que é um dos principais roteiristas do Saturday Night Live. Então, de certa forma, esse é o lar dela.
Definitivamente é o lar dele, de certa forma. Então é o lar dela. Eu sabia que ela estaria lá, e eu sinto que ele simplesmente precisa estar na sala e ser visto por ela o tempo todo. Enfim, vamos deixar isso de lado porque, como eu disse, hoje deveria ser o dia da emenda. Então ficamos atualizando a página. Eu disse ao meu diretor e produtor, se chegar qualquer coisa, eu simplesmente vou sair. Eu simplesmente vou dar tchau e deixar vocês aqui porque preciso começar a analisar todos os documentos. E eu estou pensando, essa emenda era para ontem. Aparentemente, o que eu descobri agora é que, como foi feriado, eles adiaram para o dia seguinte. Então ela tem até, eu odeio te dizer isso, meia-noite para protocolar essa emenda. E eu fico pensando, por que você está esperando até o último minuto para protocolar essa emenda? Como isso vai te salvar? E aí a pergunta é, o que eles poderiam possivelmente incluir nisso? Neste ponto, teria sido mais sensato para eles seguir o caminho da mediação para resolver para dizer que não podemos vencer isso. Mas posso te dizer que esse não é mais exatamente um caminho planejado de fuga para eles neste momento, porque a equipe do Justin não está indicando que está aberta a isso. Até que o nome dele seja limpo à força. Isso é o que Brian Friedman também disse no Billy Bush. Ouça só. Então houve uma mediação como se fosse acontecer. Havia uma ideia de mediação e ambos os lados. O seu lado e o de Blake recusaram. Ninguém quis. Não. Você estava aberto a mediar isso? E o outro lado disse não, porque eu não entendo por que isso poderia e deveria acabar. Mas tem que ser eles, certo? Bem, vou comentar sobre o que posso, sobre o que estava nos autos apresentados ao tribunal antes da audiência da regra 26. A pergunta foi feita sobre se estaríamos dispostos a ir para a mediação e se estávamos abertos a isso. Nossa resposta a isso foi não. Não estamos dispostos a fazer nada até que Justin seja inocentado de ser chamado de predador, de ser chamado de assediador sexual. Até que isso seja determinado como não tendo acontecido, continuaremos fazendo isso. É assim que estou te dizendo, aquele cara ali, ele é como minha chama gêmea, seja lá o que isso signifique. Ele é como meu parceiro, acho que somos gêmeos. Eu não sei o que está acontecendo, mas essa é a minha perspectiva. É como se ninguém aqui estivesse nem mesmo parcialmente se curvando. Nós não vamos fazer isso. Você tenta rotular esse homem que tem uma família, que tem filhos, diante do público como alguém que seria conhecido como estuprador, mesmo que ela não o tenha acusado de estupro. O que ela descreveu naquele processo era como um cara que simplesmente não conseguia se controlar, estava constantemente falando sobre pornografia e queria que ela mostrasse fotos nuas. Se você ler o processo que ela inicialmente entrou, aquela queixa do CRD, na verdade que ela entrou inicialmente e você não tivesse contexto, como eu não tinha contexto, eu não conhecia o Justin Baldoni de lugar nenhum. Sabe, eu nunca tinha ouvido falar de Justin Baldoni porque não sou ligado em Hollywood. Eu realmente não assisto filmes. E quando você lê aquilo, essa é a única imagem que fica pra você. Você fica com a impressão de que esse cara é super estranho. Tudo o que ele quer é falar sobre sexo. E ele quer falar sobre como você faz sexo. Ele quer falar sobre orgasmos. E ela tirou tudo isso do contexto por um motivo. Era pra destruí-lo. Ela e Ryan queriam destruir esse homem. E assim, Brian Friedman está abrindo caminho para todos os homens que passam por algo assim, que passam por uma mulher por esporte, uma mulher e seu marido, o que é ainda mais estranho. Esse pode ser o primeiro movimento Me Too que está sendo guiado por outro homem, no caso, Ryan Reynolds. Não tem como colocar esse gênio de volta na garrafa. Até que você diga completamente, eu estava errada, eu peço desculpas, ele não é nada disso. E então podemos começar a falar sobre acordos. Até que você tenha humildade, o que eu acho que eles não têm, até que você tenha humildade para admitir o que fez, acho que Brian Friedman tem que continuar lutando. E eu quero dizer o seguinte, o que também está acontecendo, caso você não tenha percebido, é que todo mundo meio que está abandonando o barco. Pelo menos em parte, devo dizer. Porque temos Brandon Sklenar, que quero lembrar vocês que foi... Leia o processo. Você ama essas pessoas no momento e elas simplesmente precisam se envolver. Leia a denúncia pelo amor de Deus, ele diz. A maioria dessas pessoas são pagãs, ímpias, é Hollywood. Eles adoram a si mesmos. Mas ele disse, pelo amor de Deus, e se você ama o Senhor, ele escreveu, então leia a reclamação de Blake Lively. Era assim que ele era apaixonado, Time Blake. E, claro, deduzimos que foi porque ele foi bombardeado de amor. E estou disposto a perdoar isso se ele, assim como Brian Friedman, está sugerindo que nos dá o meia-culpa completo.
Eu quero o completo. Desculpe, ela me enganou. Agora percebo que ela e Ryan estavam me bombardeando de amor. Eu não tinha nada que assistir àquela partida do Hexa. Eles provavelmente perderam de qualquer forma. E qualquer contato que eles me deram na WME, não vale a pena eu fazer parte de persuadir o público de que um homem inocente é meio que um estuprador que não consegue controlar seus impulsos sexuais. Ok, mas ele não vai fazer isso. Em vez disso, ele está se afastando devagar. E ele fez isso de uma maneira de passar pela CBS News, sentar de frente para Gayle King. Ele estava promovendo 1923, que é outra série da qual ele participa. E eles meio que perguntam pra ele, de que lado você está, Team Blake ou Team Justin? Parece que ele teve que mudar de lado. Ouça só. Eu imagino que neste ponto você está melhor. Você disse, eu não estou nisso. Mas você é Team Blake ou Team Justin? Ele disse, eu não falo inglês, Gayle. Eu sou do time. Termina com a gente. E ele é do time Taylor. E ele é Paramount Plus. Ele tem um pequeno machucado no dedo ali. Parabéns, Brandon. Eu não esperava que você fosse encerrar, só estou brincando com você. Mas estamos felizes que você está aqui e continue. Ele é treinado em artes marciais, ele é muito engraçado. Maio, você tem piadas. Obrigado, Brandon. Ouviram isso, pessoal? Agora ele é do time que termina com a gente. Não sei, esse não foi o time que me pareceu quando li aquele post no Instagram. Pelo amor de Deus, leia a queixa. Leia a queixa. Ele fixou a queixa no topo. Pelo amor de Deus. Se você vai à igreja no domingo, se você reza suas Ave Marias, por favor, leia a queixa. Eu sou só do time termina com a gente. Não, Brandon, você é um covarde. Você é um covarde porque ainda está sendo controlado pelo poder. Eu suponho que em algum lugar lá no fundo exista uma boa pessoa aí, certo? E é por isso que eu disse que respeitei quando o cunhado dela, depois de ler a resposta do Justin Baldoni, basicamente fez um pronunciamento e disse, olha, eu não sabia de tudo, e percebi que não quero ter nada a ver com isso, e não incentivo o bullying. E as pessoas criticaram ele, mas eu pensei, não, isso é realmente respeitável. Agora que ele está vendo o outro lado, é claro que ele acreditou na cunhada. Agora ele está percebendo que talvez tenha falado cedo demais e se afastou disso. Isso é respeitável. O que o Brandon está fazendo não é respeitável. O que o Brandon está fazendo é dizer, eu sei de onde vem o meu sustento. Eu conheço a WME, Ariel Emanuel, o homem mais poderoso da WME, que está tentando tornar a empresa privada, que é o agente direto deles, e ele é bilionário, se posicionou fortemente e disse basicamente que vão sair dessa situação com a lista A. Tipo, Justin Baldoni, balela, lembra desse cara? É disso que o Brandon tem medo. É dessa pessoa que ele tem medo, porque a WME é a agência dele. E agora ele tem que permanecer neutro. E se você tivesse ficado neutro desde o começo, tudo bem. Eu sou do time acaba com a gente. Mas você não era do time acaba com a gente. Você era do time coloca o Baloney e Baldoni no porão. Então, não sou fã disso. Não sou fã do que você está fazendo. Como eu disse, suponho que você provavelmente seja uma boa pessoa nos bastidores. Eu já vi algumas das suas entrevistas no tapete vermelho. Você não parece ser super militante e irritante. Mas o que você fez foi errado. Quando você comete um erro, o melhor é admitir com humildade. Falei demais e muito cedo, não deveria ter me envolvido. Você pode dizer algo como, desejo sorte a ambas as partes e se retirar respeitosamente, reconhecendo que não sabia de tudo. Faça isso e você poderá ganhar um pouco mais de respeito da minha parte. Tudo bem. Agora, só para lembrar vocês do que estamos esperando nesse próximo processo, obviamente, o que eu estou super ansioso e imagino que a equipe dela já deve ter percebido, é que eles precisam dar mais força a isso, certo? Eles simplesmente precisam dar mais força a esse processo. Agora temos do lado dele mensagens de texto, temos uma linha do tempo sólida, temos um site que podemos navegar e ler antes de dormir. Podemos ler histórias para dormir como se estivéssemos lendo mensagens entre Blake Lively, Justin Baldoni e Ryan Reynolds. Agora ela precisa ilustrar suas alegações de forma mais detalhada, porque da primeira vez, sinceramente, parecia mais um romance de fantasia sobre uma donzela em perigo. Ok, aqui está o que ela disse para refrescar sua memória sobre a sensação de impotência dela nessa situação, depois de sobreviver a esse trágico assédio sexual que ela sofreu no set. Agora, lembre-se, é para acreditarmos nisso. Quero que você imagine isso enquanto analisamos esses documentos iniciais que ela apresentou. Devemos imaginar que Blake Lively estava desfilando pela cidade com Taylor Swift, indiscutivelmente uma das pessoas mais poderosas e influentes do mundo,
ao lado de seu marido, que tem dinheiro e poder suficientes para transformar fundamentalmente o roteiro de Deadpool a qualquer momento para zombar de Justin Baldoni junto com outros grandes nomes de Hollywood e para levar seus amigos de avião para qualquer lugar, todo mundo que está no Reino Unido que o Justin Baldoni conhece, todos os colegas dele para assistir partidas de futebol. Mas Blake está totalmente indefesa. Ela não sabe como entrar com um processo por assédio sexual, certo? Aqui está a linguagem real. Conforme descrito acima, a senhora Lively e outros tentaram levantar preocupações para o Sr. Baldoni e o Sr. Heath sobre certas condutas descritas durante as filmagens, mas elas não foram abordadas dada a futilidade de pedir ao Sr. Baldoni e ao Sr. Heath que abordassem o próprio comportamento deles. Após tentativas frustradas de levantar preocupações com a Sony, a senhora Lively disse expressamente ao Sr. Baldoni e o Sr. Heath disse que havia sérios problemas de RH no set. Sr. Heath respondeu que eles sabiam, o que implica que alguém havia mencionado isso a eles e que a senhora Lively levantou preocupações. Em resposta, o Sr. Heath disse à senhora animado que pensou que ela queria ver o vídeo nu da esposa. Ela descreve o vídeo como nudez. É uma mulher dando à luz. É um absurdo, ok? Na mesma conversa, quando a senhora Lively expressou seu descontentamento pelo fato de o Sr. Heath e o Sr. Baldoni terem escondido o fato de que ela havia sido exposta a um surto de Covid no set, ela e seu bebê contraíram Covid, ao invés de reconhecerem a responsabilidade e se comprometerem com a segurança dali em diante. Eles demonstraram insatisfação pelos dias de produção perdidos e pelos custos resultantes. Apesar de receberem vários relatos detalhados da senhora Lively e de outros sobre o Sr. Baldoni e o Sr. Heath cometeram má conduta, a Wayfarer não investigou esses relatos nem instituiu outras proteções para o elenco. Isso aconteceu mesmo que os incidentes discutidos acima, entre outros, não tenham ocorrido isoladamente e muitos, se não todos, tenham sido testemunhados por outras pessoas. Agora, basicamente, ela está dizendo algo como: eu tentei denunciar, mas não sabia o que fazer. Eu literalmente pesquisei no Google. Ela faz parte de um sindicato. SAG-AFTRA é um sindicato, certo? Pesquisei no Google como denunciar assédio sexual. A primeira coisa no Google foi um número para denunciar assédio sexual. Ela não conseguiu ligar, só estava tentando. Ela só estava, meu Deus, eu me sinto tão impotente. Eu só estou tentando dizer que algo aconteceu e ninguém está ouvindo porque os homens detêm todo o poder. E eu não tenho nenhuma proximidade com o poder. Enquanto isso, eu sou a Khaleesi. Aqui estão meus dragões. Eu sou tão impotente. Eu não tenho poder nenhum. É simplesmente ridículo. Então é isso que estamos procurando. Queremos que ela nos mostre quando, onde, como e por que ela era impotente. E claro, a melhor maneira para ela fazer isso é conseguir que alguém se junte a esse processo, o que o advogado dela já havia sugerido naquela primeira audiência. Mas aqui está o que é interessante. Então, eu ouvi há 2 semanas que alguém, não sei exatamente quem, mas alguém estava tentando divulgar as supostas denúncias ao RH às quais ela continuava se referindo. E, aliás, eles tentaram divulgar essas denúncias em agosto do ano passado, quando tudo estava acontecendo e ela estava convencida de que ele estava por trás dessa campanha de relações públicas. Havia muitos rumores de que existiam todas essas denúncias ao RH contra Justin Baldoni. Esses rumores apareceram no TMZ. E nós sabemos que a Leslie Sloan Pierre tem um contato sólido no TMZ e consegue publicar matérias, que é a firma de relações públicas da Blake. E naquela época, como esses rumores estavam circulando, a Sony veio a público e disse que não havia nenhuma denúncia ao RH registrada. Então, recentemente, há 2 semanas, essas supostas denúncias ao RH que teriam sido enviadas para a Sony, feitas para a Sony, escritas para a Sony, começaram a circular novamente para o TMZ, para o Daily Mail e também para o New York Post. Eles se recusaram a publicar porque as pessoas diziam não saber se era real, pois com tanta informação suprimida, não conseguiam determinar se era verdade. Então, quem estava por trás disso, como não conseguiu que um grande veículo publicasse, começou a vazar para a mídia independente e o TikTok. Eles diziam que eram os relatos ao RH, esperando que o TikTok e os detetives de internet absorvessem o risco de mostrar denúncias falsas e pudessem ser processados pela Sony, ou que isso transformasse a percepção pública, fazendo as pessoas acreditarem nas denúncias. E então eles vazaram no TikTok. Vou mostrar para vocês e comentar brevemente sobre eles porque são irrelevantes, já que não temos como confirmar se são reais. Mas eu realmente acredito que vieram da campanha da Blake Lively porque eu já tinha ouvido por semanas que eles estavam tentando publicar isso. E então o primeiro é tipo o Buttgate. E é exatamente isso. O público deve acreditar que isso foi para a Sony. O processo dela afirma que ela foi até a Sony. Mas eles, curiosamente, removeram quem fez a denúncia, removeram a data em que a denúncia foi feita.
Por que que você faria isso? Por que você removeria isso? Por que que essa informação está redigida? Vou te dizer, minha suspeita é porque acho que todas essas denúncias chegaram na mesma data e isso teria chamado até a atenção do público como algo estranho. Tipo, parece que de repente uma pessoa só fez várias denúncias sobre um indivíduo e essa pessoa provavelmente é a Blake Lively ou até mesmo o Ryan Reynolds. E basicamente resume dizendo que ele estava tentando ajudar uma atriz com a postura dela e acabou tocando no bumbum dela nesse processo. E eu acho que eles estão tentando fazer a gente pensar que foi isso que aconteceu com a Jenny Slate. Ouvimos que a Jenny Slate não quer entrar no processo, o que significa que agora estão tentando vazar o que aconteceu com a Jenny Slate, ao que parece. Ok, então tem essa aqui, uma segunda reclamação para o RH, supostamente. Alegadamente, o que eu acho completamente falso, porque a Sony já veio a público e disse que não houve reclamações no RH, mas talvez exista um registro de uma ligação telefônica, eu não sei, quem sabe? E essa aqui é basicamente sobre, e isso é para nos fazer pensar que é a jovem Lively Bloom, que ela alegou ela quer que a gente conecte os pontos aqui. Então, ela alegou isso na reclamação inicial ao CRD, e isso é sobre uma cena de orgasmo e sobre o que ele disse fora das câmeras, o que deixou essa pessoa desconfortável. Estou te dizendo, isso é jogo sujo de relações públicas. Jogo sujo, sujo de relações públicas. E então temos a terceira reclamação de RH vazada. Novamente, as datas estão encobertas. E aqui, você pode ver que a data da reclamação diz M, que só pode ser maio, devido ao fato de que foi quando ocorreu a fotografia principal. E também sabemos, pelo processo da Blake, que 29 de maio é a data em que ela alega que eles foram à Sony. Ok, ela está dizendo que foi a Sony e outra atriz foi a Sony, ou pode ter sido simplesmente a Blake que pegou o telefone e reclamou em nome de todas elas para a Sony, o que eu acho muito mais provável. E é por isso que eles estão encobrindo a data e a reclamação. Eu acho que foi a Blake Lively. Eu acho que ela fez todas essas reclamações por telefone e talvez haja algum registro, mas essa aí, essencialmente, é obviamente da Blake Lively, porque tudo o que aconteceu ali está incluído na reclamação inicial dela sobre a cena do parto, que ela ficou desconfortável e tudo mais, seja lá o que for. Então, isso é um grande indicativo para mim de que agora eles estão tentando fazer o TikTok embarcar nessa história. Isso me sinaliza algo que esta noite podemos antecipar. Que isso não vai ter força, que eles só estão tentando vencer a guerra de relações públicas, que estão indo para um Saturday Night Lively, esperando que isso faça as pessoas ficarem mais receptivas, ou pensarem, eu tinha esquecido o quanto gosto dele, o quanto gosto dele. Eles também estão tentando fazer o TikTok se inclinar e dizer, sabe, puxar o Brandon Sklenar, leia as reclamações do RH. Ele estava assediando todos eles exatamente no mesmo dia. Houve apenas um dia de filmagem em que ele foi um monstro. Ele simplesmente não conseguia se controlar. Ele não conseguia satisfazer seus impulsos sexuais. E ele simplesmente chegou no set e disse, deixa eu arrumar sua postura e pegar na sua bunda. Porque esse é o Justin Baldoni. Acho que meu primo é maluco. Ele não conseguia. Foi só um dia em maio em que ele enlouqueceu, soltou o dragão do assédio sexual. É pra acreditarmos nisso porque somos burros. Somos detetives da internet. Somos só as mães da internet. Então isso é um absurdo. Obviamente vou ficar acordada. Não vou conseguir dormir nada esta noite. Eu vou ficar atualizando até meia-noite para ver quando chega, fazendo anotações à 1 da manhã. Mas me deixa feliz saber que estamos avançando. Me deixa feliz saber que estamos recebendo pelo menos o reconhecimento que merecemos. E para resumir, quero mostrar que recebemos um reconhecimento. Recebemos um reconhecimento do Billy Bush. Estou falando de todos os detetives do TikTok e das mães Billy Bush e Brian Friedman, o que é incrível. Ouça o que eles disseram. Você já viu as redes sociais? Você já viu parte da grande mídia, certamente não o New York Times, mas você viu as redes sociais e esses TikTok. E as pessoas no YouTube, eles são incríveis. Eles são brilhantes. Candace Owens está em cima disso como você não imagina. Ela é uma tigresa. E a Steph com as informações no TikTok. Quero dizer, há tantas pessoas fascinadas com isso, mas são verdadeiros guerreiros da justiça. Sabe o que quero dizer? Eles enxergam uma injustiça. E agora, com metadados e todas essas coisas, você pode rastrear muita coisa disso. Quero dizer, as pessoas estão fazendo... Sabe, tem paralegais gratuitos por aí, cara. E eles, talvez um dia possamos viver em um sistema de justiça onde esse tipo de pessoa que tem esse tipo de informação e está disposta a fazer esse tipo de diligência deveria realmente ser o júri.
E como você sabe, eles são o júri há anos porque as pessoas são canceladas. As pessoas têm projetos tirados delas. As pessoas são ridicularizadas. As pessoas são evitadas, sabe, imediatamente assim que a acusação acontece. Não há, e essas pessoas realmente dão uma chance a alguém. É tão bom reconhecer que toda a nossa investigação na internet e criação de linhas do tempo malucas, ele também não mencionou o seja melhor. Obviamente, Macron também tem sido incrível nisso desde o começo. Há tantas pessoas por aí. E sim, eles não vão nos enganar. Não nos importamos com quanto dinheiro você tem. Não nos importamos com a sua influência em Hollywood. Nós nos importamos com a justiça. Nós nos importamos com meu primo, Justin Baldoni, meu primo que toma kombucha. E vamos levar isso até o fim por ele. Se estão no YouTube, inscrevam-se, pois estamos quase em 4 milhões de inscritos. E agora, nosso patrocinador, Preborn. Vocês sabem o quanto eu os amo. Eles estão conosco desde o começo. Sabemos que a Planned Parenthood gasta milhões para atingir mulheres vulneráveis e convencê-las de que a pílula do aborto é uma solução rápida e fácil. O que eles não contam para essas jovens é que há muita devastação depois. Tive amigas que fizeram isso na faculdade. A dor, arrependimento e a realidade de que se encerra uma vida. E as pessoas realmente não são educadas sobre isso. Essa dor que pode se infiltrar. Por isso, a Preborn está agindo. Com tecnologia inovadora, eles alcançam mulheres decididas a abortar antes de tomarem a pílula, antes que seja tarde. Até hoje, a rede de clínicas Preborn salvou mais de 300 mil bebês e viu mais de 90 mil mulheres se converterem ao cristianismo nesse processo. A rede Preborn acompanha as mães, oferecendo aconselhamento, suprimentos e apoio para escolher a vida. Eles não podem fazer isso sem a nossa ajuda. $28 proporcionam um ultrassom para uma mulher em crise. É literalmente isso. $28 ajudam a ver o bebê e escolher a vida. Para doar, diz que asterisco 250 e diga baby. Mais uma vez, é asterisco 250 baby. Ou você pode doar com segurança em preborn.com/Candice. Novamente, é preborn.com/Candice. Além disso, minha pele está incrível. Você acha que é por causa da gravidez? Você está vendo esse brilho? Na verdade, acho que é o Name. Janeiro acabou, mas o momento para mudanças positivas é agora. Para manter esse ritmo, conheça a Nime Skincare. De fórmulas suaves a tratamentos luxuosos, a Nime tem tudo para uma pele radiante. Use o código Candice10 no checkout para 10% de desconto. É a chance perfeita de experimentar os cuidados transformadores da Nime para você ou para presentear. Nime não é só uma marca de beleza, celebra fé, família e liberdade. Os produtos deles são feitos aqui nos Estados Unidos. Se você procura algo ainda mais suave, eles têm as fórmulas limpas e sem fragrância da Nime. São totalmente ideais para peles sensíveis e para quem busca um cuidado pessoal mais puro. Então use o código Candice10 hoje mesmo em nimeskincare.com, N-I-M-I, skincare.com, código promocional Candice10 e você economizará 10% na sua compra. Então presenteie a si mesmo ou a alguém especial com uma pele radiante e renovada. Nimeskincare.com, código promocional Candice10. Tudo bem, o 13º filho de Elon Musk. Vamos desmascarar isso primeiro, porque há muito tempo suspeito que Elon Musk tenha muito mais do que 13 filhos. Assim que sai do portão. Vamos parar de fingir. Ok, é como eu sinto. Não sei. Eu simplesmente sinto uma vibração ali. É como uma vibração futurista e estranha, como o Vale do Silício. Não sei. Acho que ele tem 26 por aí. Sinto que Elon Musk tem 26 filhos. E eu acho estranho, mas ele estava trabalhando com Amber Heard. Ele estava namorando ela, e então, de repente, ela aparece com a criança. E sim, então estamos chamando esse Elon Musk de 13 filhos que conhecemos. E a razão pela qual sabemos disso é que você tem uma influenciadora chamada Ashley Saint. Claro. Na verdade, trabalhei com ela no passado na Turning Post USA. E ela também trabalhou para o Babylon Bee e fez um anúncio no X que vamos discutir. E o anúncio diz: há 5 meses eu trouxe um novo bebê ao mundo. Elon Musk é o pai. Eu não havia divulgado isso anteriormente para proteger a privacidade e a segurança do nosso filho. Mas nos últimos dias ficou claro que a mídia sensacionalista pretende fazer isso independentemente do dano que possa causar. Pretendo permitir que nosso filho cresça em um ambiente normal e seguro. Por esse motivo, peço que a mídia respeite a privacidade do nosso filho. E se abstenha de reportagens invasivas. E isso foi complementado, aliás, por uma reportagem enorme no Daily Mail que eu li. E, essencialmente, definitivamente não foi uma invasão de privacidade. De qualquer forma que você olhe, foi muito estranho ouvi-los falando sobre como andaram pelos corredores da casa dela e conversaram com o apartamento dela. Ela mora em um apartamento luxuoso.
E eles não disseram exatamente onde era. Eles deram a proximidade. Eles disseram algo como, é perto da prefeitura em Manhattan. Desnecessário. Você pode anunciar o filho dele e dizer que moram em Nova York. Não há motivo para dar a localização da criança, descrever o prédio luxuoso e o tipo de carro que dirige, como um Tesla. Tudo isso está no artigo deles. E eles andaram pelos corredores e conversaram com pessoas que moravam lá, e eu só pensei, isso não é seguro. Tipo, instantaneamente meu instinto foi tipo, estou grávida, não há motivo algum para descrever onde ela mora. Então eu disse imediatamente, a mídia é horrível por causa disso. Eles nunca deveriam fazer isso. Eles nunca jamais deveriam colocar qualquer criança em risco, independentemente de como você se sente em relação ao Elon Musk, independentemente de como você se sente em relação a Ashley Sinclair. Simplesmente vai contra o meu instinto de mãe, meu instinto materno, perdão, ler esse tipo de coisa. É simplesmente demais. Nós não precisamos disso. Agora, então, o movimento conservador começou a discutir. Todo mundo está gritando uns com os outros. Para te dar algumas citações que vou ler agora do artigo que ela publicou, só para que você tenha a história pelo olhar dela, já que não ouvimos nada do Elon Musk. Ela disse, me disseram para manter isso em segredo. Depois disso, ela fez uma matéria exclusiva com o New York Post. Me disseram para manter isso em segredo. Me pediram para guardar esse segredo para sempre. Fiquei completamente isolada durante a minha gravidez. Toda a minha carreira e tudo o que eu costumava fazer, eu não podia mais fazer. Me disseram para não contar a ninguém. Havia um grupo de perseguidores muito violentos que começou a ameaçar meu filho pequeno. Eles me enviavam fotos dele com sangue e diziam que eu testemunharia a morte dele com sangue espirrando, além de me chamarem de prostituta do Elon. É muito difícil expressar o quanto estou processando tudo isso agora. Estou triste por ter sido forçada pela mídia a fazer isso. Mas também sinto um certo alívio porque fui obrigada a viver em segredo por quase um ano da minha vida. Não consigo explicar o tipo de dor primordial que você sente como mãe. E você conversa com as pessoas, elas perguntam sobre o único filho e você precisa mentir, carregar esse peso e esse segredo. Então ela tem outro filho e está dizendo que basicamente lhe pediram para manter isso em segredo e em silêncio, e que ela se sentiu em conflito por reconhecer apenas um dos filhos. Claire então disse que notificou sua equipe de que escreveria sobre suas reivindicações no X na sexta-feira antes de clicar em enviar. Ele ignorou, ela alegou. Então, esse relacionamento obviamente não é saudável. E isso imediatamente se torna uma reação negativa e uma discussão na mídia conservadora. E sabe, eu disse a ela, meu marido, vou orar por você porque nós vamos mesmo. Tipo, claro, com certeza. Tipo, obviamente a situação é terrível. E se você precisava saber o quão desagradável isso ficou, Elon Musk então responde a Milo Yiannopoulos no X, que a estava acusando de ter planejado ter um filho dele, como se fosse uma situação de interesse, tipo uma caça a ouro. E Elon Musk responde a um tweet que ela enviou em 2020. Pra mim parece uma piada. Ela tweetou, alguém me coloque em contato com Elon Musk. Preciso chamar a atenção de Elon Musk para um pedido de casamento. Por favor, Greg. E então Greg responde que ele já tem um filho com uma mulher. Parece improvável que dê certo. E ela disse, bem, na verdade ele tem 7 filhos e troca de mulheres muito rápido. Cara de riso. Não levei isso a sério. Acho que, se você realmente estivesse tentando planejar um casamento, não colocaria isso na internet. O Elon Musk responde e escreve, uau. E isso pra mim é tipo, ok, você é o Elon Musk. Ok, você é o homem mais rico do mundo. Se você quisesse ter uma equipe inteira de pessoas, se quisesse contratar uma equipe inteira para pesquisar todos os tweets que essa garota já fez em toda a vida, você teria capacidade para isso. Ok, então eu não vejo uma vítima nisso. Eu não vejo uma vítima nisso. Acho que é uma discussão válida as pessoas perguntarem quais são as implicações disso para o movimento conservador. E então há alguns debates acontecendo agora. Todos eles estão acontecendo na internet e nenhum deles realmente tem relação um com o outro. Então eu meio que quero separar isso. Primeiro é só o argumento sobre se você deve ou não celebrar o nascimento de uma criança de uma mãe solteira. Porque algumas pessoas foram lá e disseram parabéns, Ashley. Como eu disse, eu rezaria por você. Algumas pessoas dizem parabéns. Elas dizem, meu Deus, você não é conservadora. Se você dá parabéns para uma mãe solteira ou para uma criança nascida fora do casamento, é aí que eu sinto que não me encaixo em lugar nenhum, porque, antes de tudo, eu sou uma criança nascida fora do casamento. Eu nunca poderia imaginar, mesmo se eu encontrasse uma mulher no Boston Market. Eu realmente adoro o Boston Market. Não tem nenhum aqui embaixo, mas eu sou do norte e ela tinha acabado de ter um filho e eu não sei. Ela simplesmente disse algo como,
Acabei de ter um bebê faz 3 horas. Eu diria, meu Deus, parabéns. Eu simplesmente diria isso naturalmente porque já estive grávida e estive grávida por 4 anos. Eu simplesmente não consigo parar de ficar grávida e é que tem tanta coisa acontecendo no seu corpo e quando você finalmente dá à luz, tipo, é algo enorme. É muita coisa acontecendo no seu corpo. E realmente é um parabéns. É por isso que eu sinto empatia pelos elefantes. Quando descobri que os elefantes ficam grávidos por 2 anos, eu quis dedicar o resto da minha vida a falar sobre como isso é injusto para os elefantes. Eles merecem mais do que um parabéns se você fica grávida por 2 anos. E por isso eu acho que muitas vezes as pessoas que nem entendem o que está acontecendo, como no seu livro, não entendem por que você pode dizer parabéns para alguém depois que ela tem um bebê. Sabe, dar à luz, passar pelo trabalho de parto, tudo isso, para mim, já é motivo de parabéns. Então, acho que o que estou dizendo aqui é que sou muito tendenciosa nesse assunto. E todos vocês é bom me darem os parabéns quando eu der à luz no começo de maio. Eu espero que cada pessoa me dê os parabéns por dar à luz em maio, mas isso está se misturando com pessoas que estão dizendo, ok, agora isso muda? Se a pessoa do Boston Market, essa pessoa que eu inventei, fosse uma mãe solteira e dissesse, bem, acabei de dar à luz e não sou casada, então eu diria, ah, não. Não, parabéns, não. Bem, eu estaria lendo anúncios para o preborn se esse fosse o caso. Tipo, é pra gente envergonhar as pessoas. Agora você pode dizer, ok, mas a situação da Ashley Saint, Claire, é diferente. Isso não é como uma mãe solteira, como a minha mãe. A escola da vida não cresceu na melhor situação. Ela acabou se casando com meu pai, mas teve nós 4 antes. E aí eles se casaram. Então eu sou uma criança fora do casamento. Então é isso aí. Eu já contei isso na internet. É incrível. Minha mãe não era casada. E então é pra eu acreditar que ninguém deveria ter parabenizado ela quando eu nasci? Não respondam essa pergunta, meus haters, nos comentários. Eu sei como isso funciona. Eu sei como funciona. Vocês vão dizer, é por isso que tenho problema. Nasci fora do casamento e minha mãe só casou quando eu tinha 4 anos. Eu sabia que era esse o caminho. Mas a questão é que eu realmente acho que dar à luz é como um milagre. Acontecem tantas coisas com o corpo feminino. É simplesmente algo tão bonito, tão divino. É incrível. De verdade, é mesmo. E eu nunca deixaria de dar parabéns a alguém por causa de estar ou não casada, mesmo que eu não tenha dado parabéns pra ela. Eu a parabenizaria se a visse no Boston Market. Esse é o meu ponto. Mas também se discute se Ashley St. Clair fez de propósito. É uma discussão completamente diferente, certo? Essa é uma discussão totalmente diferente e você pode debater sobre isso. E agora o debate é se os conservadores na mídia são ou não uma fraude, certo? O conservadorismo cultural é fraudulento? E a resposta parcial que eu daria a você, porque sinto que estamos sempre discutindo em termos de influenciadores, é que há uma razão pela qual eu meio que me afastei da política. Sinto que estava muito mais envolvido na política até chegar perto dela. E percebi que há muitas pessoas que andam por aí em suas plataformas cristãs e dizem que são cristãs, blá blá blá, mas simplesmente não têm coragem de dizer nada de bom sobre uma criança de Gaza quando ela é atingida por uma bomba. Não importa, porque eles se importam mais com a política deles. Então você é realmente cristão, e isso é Washington pra você. Só pra você saber, isso é Washington. É incrivelmente decepcionante. É incrivelmente se você realmente acredita no que acredita. Sabe como dizem, não conheça seus ídolos. Tipo, não vá para Washington, D.C. Você vai encontrar um monte de gente que bebe sem parar. Você vai encontrar pessoas que estão dormindo umas com as outras. Pessoas que estão aceitando acordos de lobistas que literalmente vão te dizer para tomar uma injeção e fingir que isso é baseado em lógica e razão, quando na verdade é baseado em quem está enchendo o bolso deles. Você encontra um monte de gente que permitiria que todos os Musk fossem aniquilados, contanto que a AIPAC lhes desse um cheque. Então, novamente, esses são todos debates diferentes a serem feitos. Mas sobre a questão de eu merecer ou não, voltando a falar de mim, um parabéns. Quando eu der à luz meu 4º filho, em 5 anos, a resposta é melhor você me parabenizar ou eu vou te bater. E é isso que eu realmente quero dizer sobre esse assunto antes de entrarmos em alguns dos seus comentários. Primeiro de tudo, quero passar para American Financing. A pessoa comum, por exemplo, está sentindo a pressão financeira mais do que nunca. As despesas aumentaram, os salários não estão acompanhando. E muitas pessoas estão achando quase impossível fechar as contas, sobrando muito pouco depois de cobrir o básico. Muitos usam cartões de crédito para se manter, com dívidas e juros de 20% a 30%. Se você é proprietário preso em dívidas, ligue para a American Financing. Seus consultores de hipoteca assalariados economizam, em média, $800 por mês para os proprietários devolvendo seu dinheiro.
Além disso, se você agir agora, pode até conseguir pular o próximo pagamento da sua hipoteca. Não há taxas iniciais, então não custa nada para você descobrir quanto poderia economizar a cada mês. É hora de se libertar do estresse das dívidas. Ligando para meus amigos da American Financing hoje, você pode acessar americanfinancing.net/Owens. E também há um número para você ligar que é 800-795-1210. Mais uma vez, o número é 800-795-1210. Ou você pode acessar americanfinancing.net/Owens. Certo, pessoal? Vamos ver alguns dos seus comentários. Mal posso esperar para saber o que vocês pensam. Temos a Eve que diz, na minha opinião, sobre o Ryan Reynolds, ele não liga para a Blake porque está namorando o Hugh. E a Blake está namorando a Taylor. Eu disse isso. Já vi essa teoria da conspiração antes sobre a Blake e ela estarem em um relacionamento. E eu costumava descartar isso. Mas depois que li Hollywood Babylon sobre todos esses casais lavanda, como eles chamam propositalmente em Hollywood, que se descobrem um pro outro. E então alguém me mostrou os tweets do Colin Harris sobre como ele deixou a barba crescer logo depois que terminou com a Taylor Swift, porque queria um Grammy de produção. Eu fiquei tipo, bom, é estranho que o Ryan Reynolds simplesmente beije o Hugh Jackman. Fora do roteiro, improvisa e faz isso o tempo todo. E ele está constantemente falando sobre seus bromances. E já ouvi rumores, mas minha opinião pessoal é que isso não é relevante para a história. Então, mesmo que ambos fossem homossexuais, isso não transformaria ou tornaria certo ou errado o que fizeram com Justin Baldoni. Certo. Então pensei, eu poderia investigar isso, mas não tem nenhuma relação com a situação em questão. E, na verdade, isso é sobre justiça, não sobre quem está dormindo com quem. Mas não quero voltar apenas ao seu ponto sobre se ele se importa ou não com Blake. Há algo muito estranho nesse relacionamento. Acho que o Ryan realmente se importa com ele mesmo. E se Blake e Hugh estivessem pendurados em um penhasco e ele só pudesse salvar um, ele largaria o Blake sem pensar duas vezes, na minha opinião. Alissa diz, eu não vou ficar aqui ouvindo que JTB fez essas ações escandalosas. Se houvesse um mínimo de verdade, a queixa inicial de BL teria pintado ele de forma muito pior. Isso é uma tentativa nojenta e sem empatia. Sim, ela poderia ter contado tudo já na primeira queixa. Ela não precisava esperar até o último instante. Para poder apresentar sua emenda, ela diria, quer levar isso adiante? Tome! Veja os detalhes e mensagens. Ela poderia ter criado um site. Veja como a equipe do Brian Friedman agiu rápido, não é? Eles não tiveram o tempo de preparação que a equipe da Blake Lively e do Ryan Reynolds teve. E eles aparentemente estavam planejando isso há um ano. Então isso também não faz sentido pra mim. Brian Schwartz escreve Khaleesi e Deadpool fazendo uma manobra de publicidade caríssima. Talvez. Sim, eu diria que estavam mesmo. E era só uma questão de garantir os direitos. Longe do Justin Baldoni e fingindo que ela tem essa carreira elaborada, quando na realidade a Blake Lively nem sequer é uma atriz de categoria B. Ela é uma atriz de categoria C, sabe? Eu gostava dela em Gossip Girl porque Gossip Girl era divertido e eu era jovem, mas não há profundidade ali. Ninguém está, gritando para que ela ganhe um Oscar. Christian escreve que deveriam fazer tanto a Blake quanto o Justin fazerem testes de polígrafo e depois tornar os resultados públicos. Sim, eles nunca jamais fariam isso. Eu só quero as mensagens de texto da Taylor Swift. É só isso que me importa. Esse é o prêmio que eu acho que mereço no final de tudo isso. E eu quero sentar com meu primo, Justin. Isso seria incrível. Você consegue imaginar se ele e eu sentássemos juntos na internet? Seria tão divertido porque não temos nada em comum além de, justiça. Eu nem sei. Eu não sei, na verdade, eu e o Brian Friedman sinto que temos muito em comum, mas seria realmente muito divertido. Liz de Seattle escreve, você pode, por favor, investigar a Michelle Obama sendo Michelle? Existe um vídeo por aí mostrando ela com um apêndice masculino e sendo um homem. Você pode, por favor, usar suas habilidades de super detetive e provar se isso é verdade ou não? Nunca vi ninguém me enviar, uma bíblia de evidências, por assim dizer, da forma como recebi uma bíblia de evidências sobre a Brigitte Macron. Já ouvi pessoas dizerem isso. Eu vi o vídeo da Eleanor Jenny. E isso, pra mim, não é um argumento convincente o suficiente pra afirmar que Michelle Obama é um cara. Então, se alguém tiver um monte de evidências como o Xavier Pussart tem, eu poderia me interessar. Mas, de novo, eu não vi isso. Então, isso não é o próximo. Mas eu tenho outra investigação, porém, que provavelmente vou anunciar no final desta semana. Tenho guardado um grande segredo de vocês, um grande segredo, um super grande segredo. Vocês vão dizer, Candice, não acredito. E eu vou dizer, sim, acredite, é verdade, muito verdade. Isso será o próximo e depois disso eu entrarei de licença maternidade, mas esse vai ser explosivo. Vai derreter seus cérebros.
Reeves escreve: tem algo estranho com o Musk. Ele está tendo 100 filhos, mas será que ele é pai de algum deles? É estranho que os conservadores vejam o comportamento dele de forma favorável, considerando o quanto eles criticam, com razão, a cultura das mães solteiras negras. Eu não aprovo isso. Eu critico o Elon desde o começo. Eu disse que aprecio profundamente e separo o que ele fez em termos de liberdade de expressão no X e respeito isso. Mas, em relação a como ele vive a vida dele, já disse há muito tempo que esse casamento rápido de todo mundo de repente ser tipo, sim, Elon Musk em todo lugar. Quer dizer, ele virou conservador há 5 minutos e eu simplesmente não sinto que sabemos o suficiente sobre ele. Nós ainda não esclarecemos quais são as ideias reais dele. E, na minha opinião, se você não acredita na família ou se tem uma visão futurista de IA sobre família, que também pode significar que você está ok com coisas como úteros artificiais, então você e eu não estamos alinhados e você não é um conservador. Porque o que você está conservando se não for a unidade familiar? Essa é a minha opinião pessoal, então nunca fui tímida em explicar minha opinião sobre ele. E é isso. Só queria que vocês soubessem, aliás, cliquem no botão de inscrever-se se estiverem assistindo no YouTube. Além disso, o próximo episódio do Clube do Livro será daqui a uma semana, no dia 25 de fevereiro. Vou tentar enviar um e-mail para todos do Clube do Livro inicialmente, só para que vocês saibam quais capítulos vamos abordar, porque será muito mais estruturado do que o Clube do Livro introdutório que tivemos há 2 semanas, ou melhor dizendo, na semana passada. Além disso, os copos stands estão de volta. Vocês esgotaram nosso estoque, mas eles estão de volta e disponíveis no site, aquele do Everything is Financing Gay. Esses são os que vocês têm que garantir, pessoal. Isso basicamente resume o nosso programa. A gente sabe que tudo é anos 90 fingindo ser gay. Certo, pessoal? Vejo vocês amanhã.